Gravando. Deixa eu abrir aqui. Ai, essa está aberta. Pera. Dale. Começando, então, a anatomia é uma anatomia. Na verdade, a gente trabalhou com histologia, que são os tecidos, aí um pouco de fisiologia, um pouco de anatomia, né? Aqui, isso é uma imagem que eu adoro muito, que é o nível de organização. Essa imagem eu achei bem completa, e mostra de fato o nível de organização dos seres vivos, iniciando da menor partícula, que é o átomo, e conglomerando aqui na biosfera, que é o maior nível de organização possível. Aí a gente, na biologia, a gente estuda tudo isso, a gente estuda, né, essa parte de átomo fica um pouco para química, mas a partir daqui estuda as moléculas, várias moléculas formam as organelas, várias organelas formam as células em organismos mais complexos, é claro, em organismos multicelulares, células formam os tecidos formam os órgãos, vários tipos de órgãos formam os sistemas, e o sistema forma um organismo vivo, né? E aqui a gente viu hoje os tipos de organismo, viu os grupos, né? Falamos sobre algumas plantas, alguns animais, e a gente viu também ecologia. Eu falei a respeito sobre populações, são vários organismos de uma mesma espécie. As várias diferentes espécies formam uma comunidade, e as várias comunidades formam um ecossistema, né? E o conjunto desses ecossistemas vão formar os biomas e, por fim, a biosfera, que é o máximo possível que a gente tem. Não sei se vai ter foco, porque assim, eu estava achando que ia ter foco a pandemia em várias coisas e não teve, né? E vírus também, eu não sei se é correto dizer se vai ter um foco maior. É claro que vai ter várias perguntas atreladas ao coronavírus. No concurso que eu fiz há 2 semanas, tinha algumas questões relacionadas, de 32 questões, tinha mais ou menos umas 8 relacionadas à questão de vacinação, de vírus e tal, né? Mas não posso afirmar com certeza que pode ser que caia. Mas é sempre bom dar uma olhada, talvez até uma olhada um pouco mais a fundo, que é um pouco da realidade. As provas sempre tendem a pegar isso, né? Mas não foquem somente nisso, né? Aí, rapidamente, a gente tem diferentes tecidos e diferentes sistemas. E dentro desses diferentes tecidos, a gente tem as diferentes tipos celulares, porque a gente tem diferenciação celulares. Nós, tanto as plantas quanto os animais, temos diferenciação celular. A gente tem células musculares, células nervosas, células ósseas, células cartilaginosas, células reprodutivas, vários tipos de células que desempenham diferentes funções. O aglomerado dessas células vão designar tecidos diferentes, que esses tecidos, eles desempenham papéis primordiais no nosso sistema, né? E formando os órgãos que vão conglomerar nesses sistemas aqui, ó, tá? Como tecido, a gente tem o epitelial, a pele, o conjuntivo, que é tecido de revestimento, o tecido ósseo, né, como o próprio nome já diz, tecido muscular, tecido nervoso, o tecido adiposo e o tecido hematopoético, que é o sangue, né? O tecido conjuntivo, galera, tem um monte de tipo de tecido conjuntivo, como o cartilaginoso, deixa eu ver o que mais. Conjuntivo denso, conjuntivo frouxo, ai, pior que eu não lembro mais agora da cabeça. Mas tem na apresentação aqui. Deixa eu só ver. De fato tem, Diego, vários estudos sendo desenvolvidos, tanto com vacinas quanto imunizantes para coronavírus, para Covid-19, aliás, mas pode ser que caia, né? E pode ser que também não caia, né? Mas, enfim, deem uma observada sobre isso. E aí, como sistemas digestivo, respiratório, circulatório, sistema imunológico, excretor, nervoso, muscular, endócrino, que regula todas
a questão de hormônios, reprodutivo e o sistema esquelético, né? Aí aqui tem algumas imagens de microscopia que são muito bonitas, né, que mostram alguns tipos de celulares, isso aqui é por coloração, não é naturalmente assim. Tem 4 tecidos, né, principais, epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. Aqui, ó, adiposo, hematopoético, entra tudo dentro de conjuntivo, tá, galera? Deixa eu ver o que mais. Aqui tem uma explicação sobre o tecido muscular, né? Aí aqui eu mencionei o tecido epitelial de revestimento, pele, mucosa, a serosa, que faz parte do trato intestinal. Aqui alguma imagem muito interessante que mostra os diferentes tipos de tecido. É bom vocês darem uma olhada nisso, tá? Eu vou passando para olhar o que mais de importante tem para eu falar para vocês. Deixa eu ver, contigo frouxo. Não, tecido, não, tecido ósseo. Tecido ósseo, galera, vocês vão notar que aqui nesse texto, em vários desses tecidos, tem algumas células, tipo condroblasto, aqui ó, osteoblasto, osteocisto, que são células específicas desse tecido. Assim como no tecido cartilaginoso vai ter o condroblasto, condrócito, né? E assim, vários tipos de tecidos. O interessante é que no tecido ósseo, galera, ele tem uma função importantíssima, que é a produção das células sanguíneas, né? A hematopoiese. E na célula, nas medulas dos ossos longos no interior deles, vai ser produzido as vários tipos de células do sistema sanguíneo, né, do sistema imunológico, como os linfócitos B, os linfócitos C, e as células, os macrófagos, a própria hemoglobina, né, vários tipos de células sanguíneas são produzidas dentro da medula óssea dos ossos aqui, tá? Deixa eu ver. Isso aqui vocês podem consultar. Aqui, ó, por exemplo, né? Tem as células, produzem através de células troncos e vão desenvolver 2 tipos de células: células mieloides e as células linfóides. Células linfóides são as células do sistema nervoso, são os linfócitos. E as mieloides são as células granulares, que elas vão ser as células que também trabalham no sistema imunológico, mas que não são os propriamente linfócitos, tanto o T quanto o B, tá? Nervoso, não, esse aqui é tranquilo, vocês deem uma olhada depois. Sistema nervoso, né, células do sistema nervoso e propriamente os sistemas. Sistema digestivo, tem que lembrar que ele tem vários órgãos do sistema nervoso e órgãos acessórios do sistema nervoso, como, por exemplo, a vesícula biliar, o pâncreas, né, as glândulas salivares, e que é um órgão responsável pela nutrição do corpo. Ele vai receber o alimento aqui na boca e ele vai processar esse alimento, né, tendo um sistema muito eficiente de complexo enzimático que vai degradar esse alimento para poder absorver o máximo possível de nutrientes para todos os processos metabólicos do organismo. E o que não é aproveitado nesse processo digestivo, ele é eliminado aqui na forma de bolo fecal, na forma de fezes, na verdade, pelo ânus, né? Um sistema digestivo completo nosso, iniciando numa boca e terminando em um ânus, tá? Quando ele é incompleto, é que o organismo, ele ingere o alimento pelo orifício e ele secreta o mesmo alimento as secretas pelo mesmo orifício, tá bom? Respiratório, lembra que a função primordial dele é fazer as trocas gasosas, tá? Embora os pulmões, embora isso aqui seja do sistema respiratório, ele também participa do sistema excretor, tá? Porque o sistema excretor, ele elimina todas as excretas, né? São os produtos finais das quebras metabólicas, né? Que é a questão do ciclo da ureia, da fosforilação oxidativa, tudo isso sai na urina, né? E parte dela no suor, pela ureia, e
a questão da oxidação e das trocas gasosas aqui no sistema respiratório. Então, esses são sistemas que eles se complementam, né? As trocas gasosas, ela é tranquila, né? A gente tem um sistema respiratório bem eficiente, o sistema respiratório pulmonar, mas o sistema respiratório, ele vai se alterar de acordo com o hábito de vida dos organismos, tá? O sistema circulatório, passo sim, Júlia. O sistema circulatório, ele é um sistema circulatório fechado, né? O sangue venoso e o sangue pulmonar, eles não se misturam, né? Por isso que a gente tem a diferenciação de veias e de artérias. A gente tem um coração que ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né? No átrio direito e no ventrículo direito entra todo o sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio, e esse sangue ele vai ser bombeado para os pulmões, para levar o CO2 para sair do nosso organismo. E do pulmão vem do pulmão, né, vem o sangue rico em oxigênio, que vai ser distribuído para o corpo, né, nesse sistema aqui. Por isso que ele é em azul e em vermelho, galera. Não é que parte desse sangue é azul e parte desse sangue é vermelho. Vermelho porque ele é rico em oxigênio e azul porque ele é rico em CO2, tá bom? Sistema imunológico é bem importante, tá? Porque é algo que tá na modinha agora, a questão do sistema imunológico, que é um conjunto de células células e órgãos que trabalham para a defesa do nosso organismo. No processo de resposta imunológica, galera, o que é uma resposta imunológica? É como que o corpo age diante da presença de uma substância ou agente que possa causar dano ao organismo. Ele vai desenvolver 2 tipos de resposta imunológica. A resposta imunológica inata, que já tem barreiras físicas, como a pele, já tem a questão da febre, né, que é a inflamação, né, a resposta imunológica inflamatória, que é para tentar eliminar esse antígeno, esse agente infeccioso, e algumas células que trabalham nessa imunidade inata, que é a primeira resposta imunológica que o organismo desenvolve, né? Se você teve contato com alguma coisa, é a imunidade inata que vai trabalhar primeiramente. Depois de um certo tempo, vai ter a imunidade adaptativa, que aí entram os linfócitos B e os linfócitos T, né? Que são as células de memória. Os linfócitos B aqui, eles são as propriamente ditas células de memória, e elas vão produzir esse negócio aqui, que é excepcional, que são os anticorpos, né? Que são os anticorpos de memória. Que toda vez que você tiver contato com aquele mesmo antígeno ou substância, o organismo ele vai desenvolver uma resposta imunológica mais rápida e mais precisa. Porque a imunidade adaptativa ela é muito mais precisa do que a imunidade inata, tá bom? Isso me lembra do meu antigo professor de biologia, que tem um restaurante chamado fagocitose. Misericórdia! Muito legal. Fagocitose, ele é realizado pelos fagócitos e pelos macrófagos. Na verdade, isso aqui, a maior parte é macrófago, né? Mas os anticorpos, as vacinas, elas trabalham aqui, ó, elas induzem os linfócitos B a produzirem esses anticorpos aqui, ó, tá? Que são as imunoglobulinas. E aí a gente tem aqui, né, o sistema imunológico, tem células, leucócitos, linfócitos e macrófagos, órgãos, tem os órgãos primário e os órgãos secundários. Aqui tem todos eles, né? Timo, medula óssea, linfonodos, baço, tonsilas, o apêndice e as placas de Peer. Estão todos aqui exemplificados, né? Aqui, ó, dividido em primários, né? Primários porque eles são importantíssimos. Medula óssea, ela faz a produção das células em si. O timo, ele faz a maturação de algumas células de linfócitos, né, dos linfócitos T, e os órgãos secundários, que são todos esses outros aqui.
Aí, no sistema imunológico, a gente tem a questão da imunização, que é algo importantíssimo, né? A imunização, ela pode ser ativa e passiva. O que que é a imunização? É a estimulação do organismo a produzir anticorpos. A imunização ativa, ela vai estimular o organismo a produzir anticorpos. Ela pode ser natural e artificial. A imunização ativa natural é quando você tem contato com alguma doença mesmo. Não doença, mas com algum agente etiológico. Por exemplo, quando você tem contato com o vírus da gripe. O teu organismo vai desenvolver uma resposta imunológica inata e depois adaptativa, e você vai desenvolver anticorpos específicos para aquilo. Né? Isso de forma natural. Em algumas doenças muito graves, como poliomielite, sarampo, rubéola, Covid-19, a imunização ativa ela é feita de forma artificial através da vacinação, que você introduz na pessoa o agente etiológico enfraquecido ou parte do organismo desse agente etiológico, e o seu corpo ele desenvolve uma resposta imunológica, ele é induzido a desenvolver uma resposta imunológica e principalmente anticorpos de memória, e caso você tenha contato com a forma natural daquele agente etiológico, você vai desenvolver uma resposta imunológica muito mais rápida e precisa para aquele agente etiológico, né? Coronavírus, por exemplo, você não é que você nunca mais vai pegar Covid-19, mas caso você pegue, você não vai desenvolver um quadro grave da doença, né? É isso que as vacinas funcionam. E a gente tem a imunização passiva, que é quando o organismo ele recebe anticorpos prontos, né, de outro organismo. De forma natural, existe a amamentação, né? Quando você é bebê recém-nascido e você se amamenta, no leite materno, além de ter muitos nutrientes, ele tem vários anticorpos que são produzidos pelo sistema imunológico da mãe. Então, os primeiros anticorpos que você recebe, as primeiras imunoglobulinas, elas são oriundas da sua mãe, a sua mãe que produziu, né? Por isso que o leite materno, ele é tão importante, né? Não só pela questão da nutrição, mas... Ai, eu tô vendo que a minha cabeça tá lá em cima. Mas pela questão da imunização. E de forma artificial, através do soro, né? Da administração de um soro, pode ser um soro antiofídico, ou soro para qualquer doença, esse soro também para raiva, soro antirrábico, e soro para antitetânico, né? Caso você pise num prego muito enferrujado, você vai no médico e eles administram o soro antitetânico, né? Porque aí é os anticorpos prontos e específicos para o tratamento daquele agente etiológico. Normalmente são oriundos de animais, né? Aqui no caso, os soros para animais peçonhentos, os soros antiofídicos, são extraídos diretamente do próprio animal, a substância base, e são ingeridos em um outro organismo com um sistema imunológico mais forte, e nesse outro organismo a resposta imunológica é realizada e é coletado os anticorpos desse outro organismo, né? Pera, não sei, cadê o chat? Sumiu o chat para mim, gente, eu não consigo, abriu. Existe outra forma de imunização passiva natural? Ai, natural. Nossa, pior que eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Natural, não, eu não consigo ter um outro exemplo em mente agora, Leonardo. Mas eu posso pesquisar, tá? Mas na minha cabeça, agora que vem diretamente um tipo de imunização passiva, eu não consigo te responder, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar algo aqui rapidão. Não, vou ter que pesquisar muito. Não. Depois eu pesquiso e respondo, tá bom? Senão eu vou ter que perder um tempinho aqui. E o sistema excretor, como eu já mencionei para vocês, ele está relacionado com a homeostase, que é o controle das substâncias que tem dentro do organismo, né? Aqui tem como exemplo os rins, né? Que eles fazem a filtragem do sangue e eles retiram todas as substâncias, né? Ácido, ureias, compostos nitrogenados,
excesso de nutrientes, e tudo isso sai na urina. Mas aqui é um exemplo de como funciona o processo de filtração lá no glomérulo, que é uma célula específica dos rins, e posteriormente ele vai eliminar. Como eu havia já mencionado, os pulmões, ele também realiza processo de troca de excreção, tá? Porque o CO2, ele é do final de um processo de metabólico, ok? E o sistema nervoso, ele é responsável pelo controle de todas as funções que existem no cérebro, no organismo, né? Aí a gente tem o sistema nervoso central, que é o propriamente dito, o encéfalo e a medula óssea, e o sistema periférico, que são o conjunto de neurônios que conduzem as informações, os impulsos elétricos para as demais partes do corpo, né? Longe do cérebro. Aí a gente vai ter os órgãos associados a isso, o encéfalo, que é composto pelo cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, a medula óssea, e a gente vai ter também a questão de sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, e assim sucessivamente, né? Dentro disso, a gente vai ter sistema nervoso simpático, parasimpático, e ele vai ter a questão de diferenciação do que cada um controla, né? Alguns neurônios, ai meu pai do céu, o parasimpático, ele realiza funções involuntárias, o simpático funções um pouco mais, não, na verdade, o sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso somático, ele realiza as funções voluntárias, tipo, ó, eu controlei, eu abrir e fechar a mão, isso é uma função voluntária. Meu coração bater não é uma função voluntária, então ele é regulado pelo sistema autônomo, tá? Tudo isso está aqui bem explicadinho. Aí eu coloquei aqui alguns dos nervos, né? Aqui em cima, os 12 nervos principais, né? E sistema muscular, né? Relacionado à questão da movimentação. No sistema muscular, a gente tem a concentração de várias células musculares, com células com muita mitocôndria, deixa eu ver, não tem nenhuma, com muita mitocôndria, porque elas são células que demandam de bastante... placentária, exatamente. Na placentária recebe imunização, bem lembrado, Bruna. Mas normalmente a imunização passiva natural, ela é totalmente ao período de gestação e lactação. Outro exemplo, nem na minha matéria de imunologia na universidade eu estudei, então possivelmente seja um dos exemplos únicos. Mas enfim, o sistema muscular, então, ele está atrelado bastante ao sistema esquelético. O sistema esquelético, ele suporta e dá forma, mas ele não se mexe, né? Quem é responsável pela locomoção é o sistema muscular, né? Então, a gente tem os vários músculos, vocês não precisam decorar todos esses músculos aqui, né? Mas saber algumas coisas sobre as células musculares. Onde que vocês veem? No início da apresentação, no tecido muscular. Sistema endócrino, são as glândulas, né, que estão relacionadas aos processos, né, elas secretam hormônios, e esses hormônios, eles vão controlar as funções que são realizadas no nosso corpo. Função de de absorção de nutrientes, de produção de células sanguíneas, produção de pelos, por exemplo, produção de cabelos, né? O tanto de felicidade controlada por um hormônio, cansaço, deixa eu ver o que mais. Qualquer tipo de sensação é regulada por um hormônio. E esses hormônios são produzidos nessas glândulas aqui, ó, né? Glândula hipotálamo, hipófise, a tireoide aqui, que ela é oriunda do endóstilo lá que a gente falou, essa aqui, o timo, né, que também faz parte do sistema imunológico, as glândulas associadas aqui ao sistema digestivo e excretor, que são as suprarrenais, e ao pâncreas, né, as glândulas reprodutivas, que são os ovários e os testículos, e assim sucessivamente, né. Aí vai ter a questão de glândulas
Ai, meu Deus. Deixa eu lembrar o nome. Glândulas endócrinas e glândulas exócrinas, né? Vocês sabem a diferença? Eu acho que a gente vai até às 11, porque eu vou acabar aqui e vou falar rapidão sobre bactéria e vírus, para tentar finalizar. A glândula endócrina, endócrina é que ela produz o hormônio e secreta diretamente na corrente sanguínea. E uma glândula exócrina, ela vai produzir o hormônio e liberar fora da corrente sanguínea. Exemplo de glândula endócrina, a gente tem o hipotálamo, ai meu pai, meu Deus, cadê a minha apresentação? A gente tem aqui o pâncreas, é uma glândula endócrina, a hipófise, e glândulas exócrinas, a gente tem a glândula mamária. As glândulas salivares são exemplos de glândulas que não secretam, que secretam fora da corrente sanguínea, tá bom? Ali na parte aqui, ó, do tecido conjuntivo glandular, não, tecido epitelial glandular, eu explico sobre as glândulas exócrinas, as endócrinas e as glândulas mistas, tá? Então, quanto a isso, vocês não precisam ter medo. Aqui está explicado a diferença e os exemplos dela, tá bom? Voltando para o finalzinho aqui. Aqui alguns exemplos de hormônios que são produzidos por essas glândulas, hipotálamo, pineal e tal. Inclusive, gente, isso aqui é muito polêmico, tá? A glândula pineal. Que a glândula pineal, vocês já viram que alguns lugares eles medem a temperatura pela aquele laserzinho, né? E é na testa. Por quê? Porque é medido na glândula pineal. Só que daí tem uns idiotas que acharam que ia inserir chip da besta, e aí querem medir na mão, no punho. Só que a temperatura das extremidades, ela é muito diferente da sua real temperatura corporal. Só que vai explicar isso para um negacionista, né? Mas, enfim, eu só quis puxar isso. E daí, alguns exemplos de hormônios, esses aqui vocês já conhecem, que são hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, aqui tem a testosterona, né? E, deixa eu ver o que mais, melatonina, vocês já ouviram falar que é o hormônio do sono, né? Ocitocina, que é um hormônio relacionado a processos de sensações. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Tiroxina, vocês já devem ter ouvido também falar. Cortisol, né? É um exemplo muito relacionado que está associado à questão de uso de alguns medicamentos antialérgicos também, que quando você usa, você produz muito cortisol, e daí é para diminuir a taxa de cortisol e tal. Uma coisa é medir por termômetro, outra coisa é medir pelo aquele outro sistema que ele é laser para medir do sistema pineal, né? Aí, sistema reprodutivo, né, são sistemas relacionados, vários órgãos relacionados à produção de gametas, de forma geral, e, no nosso caso aqui, órgãos associados até ao processo de reprodução mesmo, de cópula, né. Aqui eu coloquei os órgãos associados, né, bem explicadinho, mesma coisa relacionada ao sistema feminino, tá bom? Eu acho tão lindo esse GIF, que ele mostra o processo de gestação, né, e como o corpo da mulher muda durante esse período, né, para alojar, olha aqui o útero, que é isso aqui, ó, isso aqui é a bexiga, não é útero, e ele cresce a esse ponto de ter um feto ali dentro, eu acho muito bonito isso, né? Isso, esse aparelho em branco, deixa eu ver se eu acho aqui. É um termômetro de infravermelho, né? Então, não sei se tem um nome específico para isso, não achei. Mas isso aqui ele é para glândula pineal, né? Mas enfim, vai explicar isso para o negacionista. E o esquelético, como eu já mencionei para vocês, é questão de sustentação. Basicamente isso. Vai ter sistema axial e o sistema apendicular, tá? Axial
Que é isso? O sistema axial é isso aqui, né? É o que forma esse eixo. E o apêndice são os membros, tá? E de anatomia é isso. Vamos encerrar aqui. A gente tem algumas coisas a mais para falar. Tem dúvidas, galera? Vão falando ou escrevendo no chat enquanto eu abro a outra apresentação. Vai coisando enquanto eu pego água que minha goela seca. Não, Marina, se você pegar as extremidades, né? Se você pegar e colocar a mão no dedo, vai dar uma temperatura muito mais diferente da que você tem interna. Ela normalmente vai ser, não é, oh meu Deus, não é assim, 20 graus a menos que a sua temperatura. Mas para uma febre, ela é muito diferente, né? Então não tem como você medir a febre aqui. Normalmente a gente tem as extremidades mais geladas, né? Ah, você falou mais baixo, eu jurei que era mais alta. Não, é mais baixo. É, então a gente vai ter temperaturas mais baixas no pé. O nosso pé ele é bem mais frio que as outras partes do corpo. Você tem que medir a temperatura do seu corpo nas reuniões. Geralmente no seu tronco, né? Por isso que é medido embaixo das axilas, ou é medido através da glândula, né? Então, nunca no dedo aqui, né? No punho. Imagina, nosso punho tem 3 graus abaixo, né? Se uma pessoa tiver com 3 graus acima da temperatura corporal ideal, essa pessoa morre. Imagina a temperatura, não lembro a temperatura, acho que é 20. Ai, nem lembro, que vergonha. Deixa eu ver a temperatura. Não vou lembrar. Alguém fala aí. Acho que é 37, 37. 36, 36. Acho que não sei se tem um consenso. Não, com certeza tem um consenso. Mas 36, 37, se você tiver com 3 graus a mais que isso, você morre, né? Então, tipo, já o teu corpo já começa a entrar em colapso, porque é muito quente. E então, 21, cara, 21 é hipotermia. A pessoa ela vai ter, os órgãos vão começar a funcionar dificilmente, né? Então, não tem como você ter um dado correto de temperatura, né? O pessoal viaja nisso. Deixa eu apresentar que a gente vai falar de microbiologia agora, que é bactéria, vírus e fungos. Vou cortar. Ai, eu tô com fome, pela misericórdia, eu sempre tô com fome. Vocês devem achar que eu não tenho comida em casa, né? Mas é porque eu faço muita coisa e acabo nem comendo. Mas, enfim, microbiologia não é a área da biologia que estuda micro, né? Que estuda partícula pequena. É a área da biologia que vai estudar os organismos microscópicos, como, embora, né, a gente tenha os fungos aqui que sejam exceção, mas são os organismos vírus, bactérias e fungos, né? Que né, de certa forma, acabam sendo organismos parasitas, né, não só de humanos, mas de humanos, né. Vírus que são organismos muito simples morfologicamente, não tem célula nenhuma, e eles são endoparasitas obrigatórios. O que é um endoparasita? É um parasita interno. Você não vai ter um vírus na pele, um vírus que parasita a pele, a não ser que ele parasita células da epiderme. Mas parasitar a pele, como por exemplo a micose, né? Ou bactérias, né? A estafilococcus, que são da microbiota epidérmica, a gente não vai ter isso em vírus, porque eles são eles precisam viver dentro.
Já explico por quê. Bactérias, elas já são procariotos, né? São organismos muito basais, celulares, né? Normalmente não, são unicelulares, não há bactérias pluricelulares, há bactérias que vivem em colônias, e elas podem ser parasitas ou podem ser de vida livre, tá? E os fungos, eles são heterotróficos, pluricelulares e eucariontes, né? Só que eles se diferem dos animais porque eles formam tecidos, tecidos verdadeiros, tá? Basicamente isso. Aqui no vírus, galera, o vírus ele é dividido rapidamente em cabeça, cauda e as fibras da cauda. Esse tipo é o bacteriófago, tá? Não é que todo vírus tem isso. Por exemplo, um vírus como o coronavírus aqui, ó, que é esse tipo de vírus, ele tem um formato esférico, né? Esse aqui tem um formato poliédrico. Deixa eu mudar aqui. E esse aqui tem um formato helical. Não sei como é que fala isso em português. Helical, não sei se existe essa palavra, mas não sei como é que fala isso em português. E esse aqui é um mais complexo, que é um bacteriófago. E os estudos virais, helicoidal, obrigado. E ele sempre, os estudos virais, vocês já devem ter visto essa imagem, eles sempre vão ser em cima desse aqui, porque são os vírus mais complexos dentro desse grupo de organismos, né? Na cabeça vai estar agrupado o material genético, que ou vai ser o RA ou vai ser o DNA, tá bom? Aqui a gente tem uma cauda, né? Que ele vai ter armazenamento de algumas proteínas que ele vai utilizar para fixação, para a produção dessas cápsulas, e esses filamentos aqui, eles são utilizados para fixação na célula hospedeira, né? O ciclo dos vírus, existem dois tipos de ciclo, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá? O ciclo lítico, ele é esse primeiro aqui, ele é um pouco mais complexo, né? Ele vai ser onde o vírus vai inserir o material genético dentro da célula, né? E nesse ciclo, o vírus ele vai passar a controlar todas as atividades da célula. Se era uma célula que produzia, sei lá, deixa eu pensar, uma célula muscular, ela já não vai mais desempenhar a função dela. Ela vai apenas começar a produzir substâncias para reproduzir os vírus. Em um determinado momento, o vírus ele vai romper essa célula e parasitar outras células, né? Então, ele destrói a célula ao final do processo. Segue essas 4 etapas aqui, assim, 5, na verdade, mas a gente não vai falar delas. No ciclo lisogênico, o vírus, ele vai inserir um material genético, só que ele não vai controlar os processos metabólicos da célula, né? A célula vai continuar desempenhando continuar realizando o papel dela, e ela vai ser, ao final do processo, ele vai sair da célula, mas ele não vai, na verdade, perdão, ele não sai dessa célula, essa é a diferença. Ele vai permanecer na célula pro resto da vida, porque o material genético dela vai se unir ao material genético da célula. Então, toda vez que essa célula se dividir, ela vai levar o material genético do vírus para frente, que é o caso do HIV. Por isso que é muito difícil tratar, né, desenvolver uma vacina ou um fármaco que seja eficaz sobre esses organismos. A vacina do HIV, por exemplo, agora que ela está indo para outras fases de tese, né, de testes, porque o vírus se insere na célula hospedeira e não tem como você desenvolver um fármaco que ele vai, peraí que eu vou espirrar, que ele vai destruir as próprias células do indivíduo, né? Deixa eu ver, o SARS-CoV, pior, guri do céu. Não, o SARS-CoV, ele é lisogênico, lítico, porque ele destrói a célula ao final do processo. E como ele é transmitido por secreções, não tem como, a gente não, por espirro, por exemplo, não vai células no espirro, né, vai só gotículas de saliva, e nas gotículas de saliva pode conter o vírus.
Mas, por exemplo, vírus que são transmitidos por via sexual, via sanguínea, aí eles são vírus de ciclo lisogênico. Pelo menos eu acho que é lítico, pela forma de contágio dele, pela atuação dele no organismo, né? Eu vou confirmar isso. Aí, uma coisa importante para vocês saberem é a transcriptase reversa, que é o retrovírus é um tipo, uma família de vírus, e é o modo como o HIV realiza a contaminação da célula. Aí aqui está explicado o processo, eu não vou explicar. O vírus entra, ele fixa na célula, aí ele perde toda essa cápsula aqui e vai perdendo os componentes virais e somente o vírus, o DNA viral, no caso aqui é RNA viral, ele vai ficar aqui. Aí vai ter uma enzima chamada transcriptase reversa, que ela vai replicar transformar RNA em DNA, que o normal é transformar DNA em RNA, e depois o RNA traduzir em uma proteína. Né? Então, essa transcriptase reversa, ela faz o processo reverso disso. Ela pega RNA e transforma em DNA. Aí, esse fragmento de DNA aqui, ó, que contém o código genético do vírus, ele é inserido no DNA da célula hospedeira, e a partir daqui, ó, o DNA ele consegue produzir RNA mensageiros para produzir novos vírus e depois sair da célula, felizmente. O HIV ele utiliza o processo de transcriptase reversa, tá? Não, Felipe, ele já entrou na célula, né? A célula, por endocitose, ela acaba fagocitando isso aqui, só que ela não digere o material genético do vírus. E aí, ela transforma em DNA para que esse vírus aqui, ó, essa célula consiga sintetizar o material genético para ele de novo, consiga através da transcrição, né, da transcrição, produzir mais RNA para ele, porque para ele não tem atributos para fazer isso. Ele não tem nucleotídeos, ele não tem as enzimas para realizar esse processo. A única enzima que ele tem é a transcriptase reversa, né? E a integrase. E outras enzimas ele não tem para fazer o processo de duplicação do material genético dele. Então, exatamente ele faz isso, ele hackeia a célula para produzir coisas para ele, né? Aqui alguns tipos de vírus, né? Rotavírus, outro retrovírus, na verdade, aqui. Esse vírus aqui, não lembro qual que é. Esse tipo de coronavírus aqui, que tem essas coroinhas aqui. Filoviride, que é um vírus que não tem... eles não têm uma forma bem específica, poxvírus, que é um tipo de vírus da varíola, e assim, dá uma olhadinha hoje, e algumas doenças que alguns desses tipos específicos de vírus causam, tá? Bactérias aí são, como eu já mencionei, são procariotos, né? Diferente de vírus, elas têm célula, uma célula um pouco menos complexa, né, que é essa aqui, detém apenas as organelas granulares, que é os ribossomos. Qual que é a função dos ribossomos, galera? Ai, deixa eu voltar. Qual que é a função dos ribossomos? Exatamente, a Bruna respondeu. Proteína, né? Ribossomos, eles sintetizam proteínas, tá? Aqui tem tudo isso aqui que tá apontado, tá? Aqui é para vocês experimentarem depois, tá? Mas como vocês podem perceber, ele não tem o material genético envolto em um núcleo, né? É disperso no citoplasma, e ele tem o que eu já tinha mencionado para vocês, que é o plasmídio, que é o material genético complementar a esses tipos de organismo. Eu não entendi o que você quis dizer com pirata. Quem é pirata? Explica melhor, Felipe. Aí as classificações das bactérias, a gente tem bactéria quanto ao formato, tem as cocos, bacilos e os outros tipos de bactérias, né? As cocos vão ter, quando são colônias, né? Vai ter diplococos, streptococos, tetraedos, estafilococos, sarcinas, o mesmo com os bacilos, né?
E aqui alguns exemplos de bactérias que têm esse tipo de morfologia, tá? Há aqui uma classificação bem legal para vocês saberem, que são bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Gram-positiva e gram-negativa é uma classificação que se dá através da identificação dessa bactéria, né? Através de coloração de laboratório, que é um método de coloração de gram. As bactérias que reagem positiva a esse, a esse, a esse método, elas são chamadas gram-positivas. E as bactérias que são conhecidas como gram-negativas, elas não reagem a esse método. Por quê? Porque as gram-negativas, ela tem uma parede celular formada por uma camada bem pequena de peptidoglicano, que é a proteína junto com carboidrato, peptidoglicano, tá? E a parede celular das bactérias é de peptídeo glicano. Embora as plantas também tenham parede celular, a composição é diferente. A parede celular das plantas é celulósica, quanto a das bactérias é por peptídeo glicano. As bactérias que são gram-negativas, ela tem uma parede celular mais complexa, né? Que a camada de peptídeo glicano é aqui embaixo, mas ela tem essa parede celular aqui lipoproteica, e lipoproteica por quê? Porque tem lipídios e proteínas, que são semelhantes à membrana plasmática aqui, então é um reforço a mais, né? Então, o que isso nos diz? Mas por que eu preciso saber? As bactérias gram-positivas, elas são menos resistentes que as gram-negativas, né? E saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa é importante para a gente saber o tipo de qual medicamento eu devo administrar a uma pessoa com uma infecção, por exemplo, né? Então, é muito importante esse tipo de método de coloração, tá? Deem uma olhadinha, leiam aqui para se inteirar a respeito disso, tá? Peraí que eu tô olhando aqui que o Gabriel e o Felipe falaram. De certa forma, sim, Eu imaginei que seria em sentido a isso, né, deles copiarem coisas, mas sim, eles são parasitas obrigatórios e a gente pode fazer esse tipo de analogia, né? Eles são piratas que eles acabam ludibriando as coisas. Fila Covid-19, meu Deus. Vai lá. E as bactérias, elas podem ser autótrofas, heterotróficas, dependendo de onde elas vivem. Ou seja, elas podem produzir o seu alimento, mas elas podem fagocitar. Como que elas produzem o seu alimento? Por um processo parecido com a fotossíntese, que é a quimiossíntese, né? Ou por fermentação, fermentação pode ser lática, alcoólica e acética, tá? Que aqui tem as fórmulas básicas disso aqui, ok? Tem um tipo só de bactéria que realiza quimiossíntese, né, que são as sulfobactérias, que elas, ao invés de, que é esse aqui, ó, que ao invés delas produzirem, utilizarem água, elas usam ácido sulfúrico aqui, né, e aí elas vai mudar um pouco, mas elas, através da luz, elas produzem o carboidrato específico para alimentação, né, e através de fermentação também. A gente também produz fermentação láctea, mas é no processo respiratório das células musculares. Exemplo, quando vocês fazem exercício físico, quem faz academia, joga vôlei, faz caminhada, sei lá, qualquer coisa que cansa, vocês percebem que depois do exercício físico, dá aquela dorzinha gostosa nos músculos, né, de relaxamento. E isso é a questão que as células musculares, por demandarem muito oxigênio e a gente não conseguir mandar o oxigênio necessário, elas começaram a realizar a respiração anaeróbica, através de fermentação lática. Então, elas acabam produzindo ácido lático. E esse ácido lático, ele é depositado nas células. E ele é tóxico para as células, por isso que é aquela dorzinha gostosa de relaxamento, né? Mas aqui lá as células elas estão sofrendo um pouquinho, tá? Normalmente você não consegue andar mesmo. Mas enfim, dê uma corrida e depois relaxem para vocês verem. Plasmídio, Amanda, ele é o material genético complementar das bactérias, tá? É aquela outra fitinha de material genético aqui, ó, tá?
contém informação genética, normalmente informação que vai auxiliar no processo de resistência bacteriana, que está atrelado a isso aqui, ó, que é ao processo ai meu Deus, reprodução, né? Aqui vocês estão vendo o processo de conjugação bacteriana, que é uma reprodução sexuada também, onde as bactérias, elas trocam o material genético contido no plasmídio, tá? Através dessa estrutura que é chamada pilo sexual. Isso aqui introduz nessa bactéria e o plasmídio, ele é duplicado e passa para outra célula, né? O que tem nesse plasmídio? Ah, pode ter uma informação, por exemplo, dela desenvolver uma receitinha para criar uma proteína que confira a essa bactéria maior proteção contra um antibiótico, né? Coisas relacionadas a isso, tá? E, além disso, ela pode reproduzir de forma assexuada por brotamento, como é o exemplo aqui, que ela vai duplicar o seu material genético como se fosse uma mitose, né? Uma meiose, aliás, mitose. As bactérias são importantes organismos utilizados na biotecnologia, galera. Na verdade, elas têm uma importância tanto ecológica quanto econômica, porque ecológica e ambiental, porque elas fazem parte, elas atuam muito como simbiontes, né, no sistema digestivo da maior parte dos seres vivos. Na proteção da nossa pele, a gente tem uma camada de revestimento aí de bactérias, por isso que outras bactérias patogênicas, elas não conseguem se fixar, porque a gente tem uma camada de bactérias benéficas aqui na nossa pele, Staphylococcus aureus, Streptococcus, não lembro o epíteto específico dela, e que fazem parte da microbiota, né? As bactérias, aí, elas associam no processo de... são decompositores, importantes agentes decompositores, então elas têm uma importância ecológica gigantesca. E, além disso, elas são utilizadas na biotecnologia, né? Na produção de vacinas, na produção de alimentos, na agricultura, na produção aí de substâncias relacionadas à bactéria, no tratamento de resíduos, tratamentos na parte anaeróbica, no tratamento, na parte anaeróbica do tratamento de esgoto, né? Como decompositoras da matéria orgânica, e a produção de vinho, né, fermentação alcoólica. Então, vários setores da biotecnologia implementam as bactérias como ferramentas, tá? As arcas são bactérias, galera, que elas estão entre as bactérias e são, na verdade, procariotos que estão entre as bactérias e entre os eucariotos. Elas são organismos mais, normalmente, ai meu Deus, extremófilos, né, que vivem em condições extremas, e a gente tem 3 tipos de grupo: termoacidófilas, metanogênicas e halófilas, tá? Deem uma olhada aqui sobre o que elas são. Detalhe, já caiu pergunta sobre arqueia, na verdade, no vestibular. Então, leiam isso aqui atentamente e deem uma olhada, tá? Aí a gente chega nos fungos, que não são procariotos, eles são eucariotos já, eles possuem o sistema... esqueci o nome... o material genético envolto por uma membrana, e aqui tem uma coisa muito legal, explicando sobre os fungos. Embora eles não tenham tecidos verdadeiros, eles têm o que a gente chama de falso tecido, que é o pletênquima, né, que é só vários filamentos ali nos fungos. Os fungos, eles têm hábitos de vida tanto livre quanto parasitas. Há fungos parasitas, né, como a micose é causada por um fungo parasita. A gente tem, deixa eu lembrar outro fungo, doença fúngica aí, a esporotricose em gatos são doenças fúngicas, a Candida albicans é um fungo, e outras tantas doenças, tantas espécies que são parasitas, tá bom? Deixa eu ver aqui, os fungos, eles são divididos de acordo com o crescimento do tipo bolor e crescimento do tipo, isso é levedura, tá? Crescimento do tipo levedura e crescimento do tipo bolor. Esse aqui, galera, é muito legal porque é uma
uma relação de, ui, meu Deus, líquens, tá? Que é algas e fungos, né? Não é uma relação simbiótica, como as pessoas pensam, é uma relação de escravização mesmo, tá? Porque os fungos, eles escravizam as algas que tem aqui dentro, tá? Então, eles, para que elas produzam um O2, para que elas produzam outras substâncias que eles precisem, tá? Pano branco, isso. Pano branco é tipo uma micose também. Caspa é um fungo e várias outras doenças, tá? Aqui, deixa eu ver, aqui tem quanto à classificação dos fungos, né? Zigomicetos, deuteromicetos, ascomicetos e basidiomicetos, de acordo com o tipo de formação do chapéuzinho dele, né? Do crescimento vegetativo desse fungo, tá? Reprodução dele é por meio de esporos, né? Esses esporos bem legal, aqui tá explicando tudo isso, pode ser de forma sexuada e de forma assexuada, tá? Uma coisa importante de vocês saberem sobre fungos contaminantes, que são aqueles que não causam doenças, contaminantes é aquele que, tipo, se você deixa um prato de comida por 2 dias ali na pia, vai surgir aquele bolorzinho, no pão vai surgir o bolorzinho, na laranja, isso são fungos contaminantes, que são fungos que são muito, os esporos são muito levados facilmente pelo ar, e eles têm crescimento muito rápido, por isso que em 1, 2 dias já surge um fungo, né, um crescimento em algum alimento que você deixa por aí, né? Fungos patogênicos, né, que causam doenças, eles são fungos que têm crescimento mais demorado, eles demoram um pouco mais de tempo para aparecer, tá? Então, isso é uma característica bem legal para você diferenciar entre fungos patogênicos e fungos contaminantes, ok? A reprodução, vocês deem uma olhada aqui nessa aula, tá? Não vou poder falar, porque a gente já está estourando o tempo. E assim como as bactérias, os fungos, eles têm tanto importância ecológica, quanto importância é, importância econômica. A gente come diretamente os fungos aqui, né? Algumas pessoas. Fungos são utilizados para fazer processos de fermentação, as leveduras principalmente, né? Fermento biológico é realizado através das leveduras. Fungos aqui como o penicillium, que são utilizados na indústria farmacêutica para obtenção de antibióticos. Fungos que são decompositores, né? Aqui, ó, né, como exemplos, e vários outros tipos de fungos que trabalham na parte de biotecnologia, indústria alimentícia, indústria farmacêutica e etc. Tá? Microbiologia. Fechou, galera? Dúvidas? Dale. Foi rápido, eu sei, mas tipo. Léo, Oi. você vai mandar os slides no grupo ou não? Já tá tudo no site, Pedro. Ah, O tá bom site então. tá, se vocês olharem lá na. Deixa eu pegar, pediram o link do grupo. Se vocês olharem lá na descrição do grupo. Ai, meu Deus, cadê? Acho que é aqui. Eu fechei. Se vocês olharem na descrição do grupo, a gente colocou o link lá. Olhem lá. Eu acho que a única aula que não tá lá é de zoologia de vertebrados, porque eu acabei nem fazendo nesse esquema de colocar uma explicaçãozinha para vocês. Mas eu mando lá no grupo, tá? Deixa eu ver. Cadê o grupo? Pré externo 2. Aí vocês podem olhar lá. Alguma outra mais dúvida? Alguma outra dúvida a mais? Às vezes a gente muda todo o contexto das frases. Paranaense tem isso, né? É verdade, vai ter chamada. Meu Deus, eu nem lembrava da existência dessa chamada. Hum... Aqui, ó, link da chamada embaixo, preencham, tá? Não esqueçam de preencher. Galera, se vocês não têm alguma dúvida, acho que a gente pode encerrar por aqui. Foi bem extenso hoje, a gente falou de vários assuntos. Deixa eu só ver se eu não tenho mais nenhum assunto. A gente nem falou de evolução, mas eu acho que não dá tempo de falar sobre evolução. A gente tem pouco tempo, tem só alguns minutinhos, e vai ficar muito extenso para vocês. Talvez um outro momento a gente possa falar sobre evolução, se vocês tiverem disponibilidade ou algum professor desistir aí e terminar mais cedo, eu posso tentar entrar. Se algum professor terminar mais cedo o conteúdo, se vocês quiserem aula, manda mensagem no grupo lá pedindo.
tá? Aí eu tento entrar e colocar e falar sobre evolução. Beleza? No mais, galera, thank you. Deixa eu desligar aqui a gravação.